Na resposta que o senhor deu ao senador José Medeiros sobre a questão das autoridades arroladas como responsáveis pela reiteração das pedaladas fiscais em 2015, o senhor incluiu até nominalmente citando os nomes dos ministros da Fazenda, citando Mantega, Barbosa e outros ministros. O fato de o ministro da Fazenda ter sido arrolado como responsável reforça a tese de que a presidente da República tinha ou deveria ter consciência e informação dos fatos relativos às reiteradas ou à reiteração das pedaladas fiscais em 2015, incluindo as relativas ao Plano Safra. Esse assunto também foi levado às contas presidenciais em 2015, ainda sobre o mesmo tema, para sabermos se a presidente da República tinha ou não ciência da alegação de ilegalidade das pedaladas de 2015 relativas ao Plano Safra. Pergunto também a Vossa Excelência, Vossa Senhoria considera que o aviso sobre as pedaladas fiscais foi dado pelos técnicos da Secretaria Nacional do Tesouro, porém ignorada pelas autoridades do Ministério da Fazenda? Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 3 minutos. Bom, em relação às autoridades arroladas no processo 021.643/2014-0, como eu mencionei, um ex-ministro da Fazenda e 2 ex-secretários executivos que assinaram portarias na condição de ministro interino. Não em relação ao processo do tribunal, não é comum arrolar ministros de Estado. Eles só foram arrolados em razão da gravidade das circunstâncias que foram identificadas e, exatamente por isso, esse assunto, exatamente por ser grave, foram incorporados às contas de governo de 2014. Em relação a 2015, eu não teria como Senhor presidente, dizer. Nós estamos discutindo... Desculpe, senhor presidente, nós estamos falando de 2014. 2014 não. Pela acusação, Excelência, pela ordem. Eu tenho direito. 2014 não faz parte. Se não for controlado, presidente, eu vou querer fazer interpelação também. Agora, o senhor está errado, senador Zé Medeiros. Eu tenho direito aqui. Eu quero falar pela acusação. A palavra agora... Mas você entendeu, a palavra senador agora presidente? está com o advogado da acusação. Eu gostaria. Da forma que eu dei a palavra ao advogado da defesa. Mas Vossa Excelência doutora Janaína, a palavra está com a doutora Janaína. Eu acredito que alguns esclarecimentos precisam ser feitos com relação a esse ponto em que a defesa insiste, no sentido de que nada relativo a 2014 possa ser sequer mencionado. Por quê? Porque eu gostaria de explicar. Se ocorre um homicídio, eu sei que parece básico, mas talvez seja bom. Se ocorre um homicídio, agora aqui, o corpo está aqui quente, presente, e existe um suspeito. A polícia faz uma busca e apreensão na casa do suspeito e encontra um diário antigo, no qual esse suspeito escreve que gostaria de dar cabo na vida da vítima. Eu pergunto, pode a defesa impedir o Ministério Público, o delegado ou o juiz de considerarem esse diário para fins de demonstrar a autoria delitiva? Qualquer pessoa que já tenha trabalhado na área penal sabe que não. Qualquer pessoa que tenha acompanhado, por exemplo, essa situação que se verifica na Igreja Católica, que agora o Papa Francisco decidiu afastar os bispos que foram coniventes com atos de violações sexuais contra crianças. E isso está, de certa forma, representado no filme Spotlight. Qual foi o foco do filme? Qual é a perspectiva do Papa? Quem eram as pessoas competentes para fazerem cessar os fatos? Vamos identificar se essas pessoas haviam sido informadas. No caso da Igreja Católica, muitos bispos tinham recebido cartas a respeito dos abusos e se calaram. Não foi o caso. Nós estamos aqui, eu sei que pode parecer desconexo, mas não é. Nós estamos aqui ouvindo técnicos do TCU e do Tesouro Nacional, aconteceu isso a semana passada, outros virão, que estão deixando claro que em 2013 e 2014, a presidente da República, por meio dos seus funcionários de confiança, ministros e chefes do Tesouro Nacional, foi informada dos crimes e nada fez para cessar. Não é verdade. Onde é que está a prova que foi informada? A defesa requereu, senhor
Passo a palavra à defesa requereu testemunha. perícia para comprovar isso que a doutora está falando. Nós não tivemos direito. Com a palavra o senhor Tiago Alves, na condição de testemunha, 2 minutos. Bom, concluindo, esse assunto foi levado para as contas de governo em 2014 e, em relação a 2015, não saberia confirmar como será tratado isso. Bom, em relação ao aviso dos servidores do Tesouro Nacional, há notas técnicas da área técnica do Tesouro, informando que esses saldos estavam evoluindo de uma forma muito perigosa, muito arriscada, inclusive fazendo estimativas para 2014, 2015, 2016, e estimativas até bastante realistas, mostrando que esses valores chegariam a 40, 50, 60, 70 bilhões de reais, e se não fosse dado nenhuma solução para esse problema, isso poderia perder o controle, né? Então, esse aviso foi dado pelos técnicos do Tesouro Nacional ao então secretário do Tesouro Nacional. A partir daí, eu não saberia dizer quais outras pessoas tomaram conhecimento, mas em relação a essa informação, isso está documentado no processo, nos 2 processos que tratam dessa matéria dentro do Tribunal de Contas da União. 2 minutos, senadora Ana Amélia. Eu suponho que um secretário do Tesouro Nacional ou um ministro de Estado tenha a chefia e um comando que faça ele cumprir determinadas ordens ou políticas econômicas. Isso é óbvio. Primeiro tentaram me censurar, depois tentaram atrapalhar até a minha intervenção. Mas eu queria apenas lembrar que uma matéria do jornal Valor Econômico, que é um jornal insuspeito, um jornal especializado, fez uma matéria, o aviso foi dado. Pedalar faz mal. O secretário Arno Agostinho, titular à época dos avisos, foi descrito como cumpridor de tarefas da presidente. Outra reportagem do dia 5 de 12 de 2013, do jornal Folha de São Paulo, informa que, na ocasião, Arno Agostinho disse que a direção da política econômica, quem dá é a presidente, que caberia aos técnicos cumpri-la. Com base nessas informações e na magnitude dos achados e auditoria, Vossa Senhoria considera que a presidente da República tinha participação, ou ao menos consciência, da política de postergação do pagamento dos subsídios devidos pela União ao Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra? Bom, em relação a essas operações de crédito e também a toda a gestão fiscal e orçamentária que gira em torno delas, o que seria possível informar, porque as competências do tribunal têm essa conjugação que é feita pela própria Constituição, no âmbito dos gestores públicos federais, o tribunal julga as contas desses gestores, segundo o inciso 2 do artigo 71 da Constituição. E no âmbito da Presidente da República, o tribunal emite um parecer prévio. Em relação a 2015, ainda não há parecer prévio, não poderia trazer aqui uma informação mais precisa. Em relação à norma, a própria Lei 4.320 define o orçamento como um mecanismo de política econômica e financeira do governo federal. Então, não é possível imaginar que esse documento não tenha a importância da abrangência do governo federal. Estou satisfeita, presidente Raimundo Lira, nem vou usar meu minuto de réplica, porque pretendo dar